Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Gustavo Corsini, engenheiro agrônomo, gerente de marketing regional da Yara, e nós vamos falar sobre o manejo do algodão, que é decisivo para manter a qualidade e a produtividade da pluma. Meu amigo Corsini, eu fiquei sabendo, cara, que você não para de rodar um minuto ultimamente. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar contigo aqui, Divino. Sim, estamos rodando bastante. Estamos aqui no Mato Grosso. Igualmente. Hoje eu saí lá da região do Vale, lá de Querência, e agora estou aqui em Primavera. Passei por muitas lavouras de algodão, inclusive, no caminho. Cara, por um lado é bonito, né? Por outro, são terras que não acabam mais. Esse estado é imenso, né? É um estado muito grande, né? E do tamanho da sua grandeza mesmo, né? É tamanho verdade. do que representa. É verdade. Cara, é impressionante como tem fazendas grandes aí. E se tem fazenda grande, tem muita tecnologia. E isso é uma coisa boa de se ver, né, Gustavo? Tem. Mato Grosso se destaca, né, no cenário nacional pela produtividade que atinge, né, pela tecnologia empreendida, né? As nossas culturas aqui são culturas de ponta, né? Aquele sentimento de só plantar um pouco na terra para não ser invadida, vamos dizer assim, né? Não existe mais. Aqui a agricultura é tecnificada, é agricultura de investimento, né? E a agricultura aqui com cabeça de empresário. Então, o investimento aqui é sempre alto, né? E as colheitas e as produtividades acompanham esse investimento. Algodão não é para qualquer um, né, Gustavo? Não. O algodão é uma cultura, Divino, que o investimento é de quase R$20 mil por hectare, vamos dizer assim. Então, é cultura de gente grande, né? Uma cultura que demanda... Para o nosso ouvinte ter uma noção disso aí, vamos fazer um comparativo, quase 20 mil por hectare. Compara aí, por exemplo, com milho, com soja, só para o pessoal entender um pouquinho. Essas culturas aí, elas gastam de 4 a 5 vezes menos por hectare do que o que se gasta com um hectare de algodão. Que isso, cara. E só para você ter uma noção, o algodão, o principal insumo que a gente tem na agricultura brasileira é o conhecimento. Talvez seja, junto com maçã e outras frutas de alto investimento, a cultura mais tecnificada. Porque no algodão a gente não mira só quantidade de pluma por hectare, né? A gente mira ali qualidade de fibra, porque se você não tiver uma boa qualidade de fibra, você vai ter depreciação do preço. Então, quando a gente fala qualidade de fibra aí para os nossos amigos ouvintes, né? A gente está falando basicamente em 2 critérios, né? A qualidade em si, né? A cor dessa fibra, se ela é uma cor mais clara, né? E o tamanho dessa fibra. Pense comigo, né? Se você tem fibras muito curtas, você vai ter que juntar muita fibra, você acaba dando um fio muito grosso, né? E esse fio, né? Esse algodão ele não tem um preço tão bom quanto um algodão, como os nossos amigos gostam de usar aí um lençol de 1.000 fios, 500 fios, né? Que são lençóis com fios bem fininhos, né? Então, o algodão, além da quantidade, a qualidade é necessária. E a qualidade vem com o uso de conhecimento. É uma cultura extremamente tecnificada, né, que se investe muito e que o agricultor passa por diversos desafios nesse ciclo, né? Então, sim, é uma cultura de gente grande. E o algodão nosso, brasileiro, hoje ele é altamente demandado lá fora, não é? Sim, Divino. A gente pode ter orgulho, né, de dizer que somos os maiores exportadores mundiais dessa fibra. Né? A gente passou aí os outros países, né? A gente exporta quase 75% do que a gente produz, atingiu a exportação de quase 2,9 milhões aí de toneladas, que dá 13,5 milhões de fardos, vamos dizer assim, né? E é um dado da USDA, esse dado. Então atingimos aí a liderança na exportação. E uma coisa que é muito bacana, nosso algodão ele é rastreado da origem. Então desde que ele sai daqui das fazendas, né? Desde que ele é colhido, ao processamento, até chegar onde ele vai ser utilizado nas indústrias têxteis, ele é totalmente rastreado. Então sabe-se de onde foi feito, qual é o nome do agricultor que plantou isso, qual foi o manejo empreendido, né? De onde que vem. Então é motivo de orgulho nacional esse nosso algodão. Quando alguém compra, já falamos sobre isso aqui, quando alguém compra uma roupa
produzido com algodão brasileiro, lá na Europa, por exemplo, ele consegue, através de QR Code, ele consegue rastrear tudo, cara, saber tudo. É impressionante. Consegue saber de onde vem, consegue saber tudo. Inclusive puxa no mapa, viu? Fala assim, nossa, onde que é essa fazenda? Bate assim, dá em cima da fazenda. E isso eu acho que é muito interessante, e eu estou até puxando esse assunto um pouco mais, para que o nosso ouvinte, nosso espectador, possa entender melhor a respeito da tecnologia brasileira, da importância daquilo que nós fazemos aqui no Brasil. Porque às vezes a gente fica assim, achando que todo mundo lá fora faz tudo muito bom, tudo muito bonito, tal, e não tem a noção da grandeza daquilo que nós fazemos aqui, né? É tão maravilhoso aquilo que a gente produz, que a gente faz aqui, o nível de rastreabilidade. E quando eu falei educação, é porque muita gente acha que o Brasil inteiro é a Amazônia, né? E ele vai conseguir entender onde é que aquilo foi produzido e a distância que aquilo tem de uma Amazônia, para parar de ficar falando besteira e achando que tudo está sendo produzido lá dentro da floresta, né? E eu falo mais, né? Essa cultura, né? Ela é uma cultura que encanta tanto, que além de muito bonita, né? Quem passa do lado de algodão, né? Ela é linda. Ela é uma cultura que ela exige e desafia muito a gente. Ela desafia porque ela tem muito detrator de produtividade, né? E quando a gente fala em detrator, a gente pensa apenas em pragas, fungos e plantas daninhas, mas vai além disso. Uma variação térmica, por exemplo, no algodão, no aumento de enchimento das maçãs, né? De maturação, pode afetar na qualidade da fibra e você ter dificuldade de comercializar essa fibra. Então é uma cultura que o produtor, ele invoja sem saber o que ele vai pegar de volta, né? Então, por isso que não é para todos os agricultores, né? Não é para qualquer um. E volto a dizer, o principal insumo utilizado nessa cultura é o conhecimento. Gustavo, nós temos duas questões aqui. Uma delas é o seguinte, aumento na área plantada, um aumento de 7,2%. O produtor só aumenta a área quando ele está imaginando que o mercado vai ser altamente positivo, que ele vai poder ganhar dinheiro com aquilo. Senão ele não vai investir e aumentar, principalmente numa cultura caríssima como essa, né? Temos a expectativa de colheita de 3,9 milhões de toneladas. A pergunta que eu te faço é o seguinte, isso indica que está todo mundo confiante no setor, que está maravilhoso ou não? Não, a gente está passando por um momento em que existe muita preocupação com o preço da fibra no mercado internacional, né? Claramente, aumentamos a área, hoje a gente atinge cerca de 2,13 milhões de hectares no país, né? E o preço não está dos níveis que estavam no passado, né? E perceba só, né? É um investimento, é ciclo, né? O cotonicultor, né? Ele investe muito pensando no futuro, né? Mas também com retrospecto. E o algodão tem sido positivo nos últimos anos. E o sistema aí soja-verão, algodão segunda safra, né? É um sistema que ele traz muita rentabilidade para o agricultor em anos normais, né? Então, existe sim desafios, né? Não está um mar de rosas aí por conta da precificação. Mas perceba, o nosso amigo agricultor, ele só tem uma forma de se defender disso, que é produzindo, né? Que é controlando os detratores de produtividade, né? Escolhendo as melhores áreas, no zoneamento, plantando no momento correto, né? Utilizando os melhores produtos ali para você atingir as melhores produtividades. Então, quando a gente fala em algodão, né? A gente fala ali que só tem um jeito de sobreviver nessa cadeia, que é plantar um pouco todo ano e conseguir colher bem todo ano, né? A produtividade e a persistência nesse segmento é o que faz ter longevidade e que faz com que o agricultor prospere. A gente não pode tirar o que o algodão trouxe prosperidade para quem planta esse algodão, né? Grandes grupos, grandes produtores foram se formados baseados nessa cultura. Então não está um mar de rosas, mas é aquilo. O agricultor que colhe bem, né? Que produz bem, ele vai passar por essa. O que fez com que esses preços caíssem? A oferta, né? A lei de oferta e demanda. A gente tem uma produção maior no país, né? A gente tem uma produção maior no mundo também. O país, ele demanda da exportação para ter boas bases de preço, né? Eu te falei que cerca de 70%, 75% do algodão que a gente produz é exportado. Então é a lei de oferta e demanda. Gustavo, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutinhos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo.
Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. O engenheiro agrônomo Gustavo Corsini está conversando conosco a respeito da cultura do algodão e o manejo que é decisivo para manter a qualidade e a produtividade. Você falou dos detratores. Quais foram os principais desafios enfrentados pelos cotonicultores nessa safra? Bom, essa safra foi uma safra de fortes emoções, como todo ano é. Parque de diversão? Parque de diversão. Porque, diferente do ano passado a gente teve um problema muito sério na soja que impediu o controle do algodão tiguera no meio da soja, ou dificultou, vamos dizer assim. E quando você tem algodão tiguera, você basicamente se associa com uma praga, que é o bicudo. Quanto mais algodão tiguera, mais bicudo você tem, né? Porque ali ele vai se criar, né? Então, no último ano, a gente teve uma pressão de bicudo fora do comum, né? Já é muito alto, foi alta também esse ano, mas foi fora do comum ano passado. Passando de 20 aplicações para o controle dessa praga, por exemplo, no ano passado. Esse ano, o bicudo foi também desafiador. Não tão como o ano passado, mas foi desafiador, né? Mas perceba só, quando a gente saiu da soja, vocês vão lembrar que a gente teve um atraso no plantio de soja pela chuva. E aí, talvez nos últimos 10 anos não choveu tanto em janeiro quanto choveu nesse ano, né? Choveu demais, atrasou-se o plantio de algodão segunda safra. Quando se atrasa o plantio de algodão segunda safra, já se cria uma expectativa, porque você tende a fugir um pouco da janela, do melhor momento. Mas conseguimos plantar. E choveu muito em cima desse algodão. E em alguns cenários, o agricultor sofreu muito com risoctônia, que é um fungo de solo. É um fungo de solo, né, que é necrotrófico, que ataca ali as plantas do algodão, ataca a raiz. Ele também é um fungo que ataca a soja, né? Então a gente teve dificuldade de manutenção de stand, teve replantios em algumas regiões, né? Esse fungo ele é controlado por tratamento de semente, mas quando a inundação do solo é tão presente, fica difícil o controle só com tratamento de semente. Dando sequência, né? A gente passou ali por um momento, foi um ano que choveu demais, as plantas cresceram muito, né? Então o regulador de crescimento desse ano foi um desafio. A tomada de decisão se eu uso o regulador de crescimento ou não. Para os nossos amigos aí, regulador de crescimento é o seguinte: a gente quer ter no algodão maçã, que é o que abre para formar o capulho, né, que faz a fibra, né, que faz o algodão, e a gente não quer ter vareta, né, a gente não quer ter ramo. Só que o algodão ele quer crescer, ele quer vegetar, né? E para controlar isso, o que a gente faz? A gente faz a aplicação de reguladores de crescimento. Você aplica um produto que atua na planta, travando esse crescimento, direcionando aí, vamos dizer, os carboidratos, direcionando os fotoassimilados para a produção de estrutura reprodutiva, para a produção de fibra. A Errara tem um produto que se chama Tuval, que a gente trabalha nesse segmento, e este ano, por essas chuvas, né, foi um desafio gigante controlar, né? A grande maioria dos agricultores se saiu bem desta, né? Mas, sim, existiram áreas que o algodão cresceu demais, né? Se ele cresce demais, o desequilíbrio entre quantidade de maçãs e área de quantidade de varas, vamos dizer assim, de ramos é maior, né? Passando por isso, né? Vocês vão relembrar aqui comigo, a gente teve um frio grande esse ano, inclusive aqui para a região do Mato Grosso, né? E frio para o algodão é impactante, ele diminui o tamanho da fibra. Ah, é? Porque, perceba só, a planta está vegetando, ela está produzindo fotoassimilados. Se fica frio, você diminui o metabolismo dessa planta. Isso. Você diminuindo o metabolismo dessa planta, ela tende a fazer fibras mais curtas. E volta naquilo que eu falei, fibra mais curta tem menor preço. E choveu em junho. Olha para você ver, em algumas regiões do Mato Grosso choveu, não só em maio, mas choveu em junho. E que se chove aqui com algum... Coisa rara de acontecer, uma vez a cada 15 anos. Choveu em junho. O que o algodão pensa? Aqui é calor o ano inteiro, né? Eu tô aqui agora, tá 32 graus aqui em primavera. Calor o ano inteiro. O algodão falou, opa, tem água, vou vegetar de novo. Mais desafio para
controlar esse algodão, né? Então se usou-se muito de regulador de crescimento como o Tuval aqui, né? Mas o grande desafio dessa safra, o maior desafio dessa safra, foi o manejo de uma lagarta, se chama Spodoptera. A Spodoptera, ela é uma lagarta do sistema. Ela está na soja, ela está no milho, ela está no algodão, né? E este ano precisaram se fazer baterias para o controle dessa lagarta. Então precisou-se fazer diversas aplicações para o controle dela. É a frugiperda? É a frugiperda, ela come ali todas as estruturas do algodão, né? E essa lagarta, ela atacou tanto que, como no bicudo, precisou-se fazer baterias. 1, 2, 3 aplicações sequencial para o controle dela. Nesse ponto, eu gostaria de antecipar já para os nossos amigos ouvintes aqui, a gente ainda não tem, né? Mas vamos lançar um produto, né, para controle dessa lagarta, em breve, né? Que é um produto que ele é um lagarticida de excelência, um grupo químico novo, né, um ativo novo no mercado, né, mas aquela mistura de coisas antigas que a gente chama de nova, né? É coisa nova vindo mesmo para o mercado, né? E em breve aí, os nossos amigos vão poder ter na mão essa tecnologia para auxiliá-los nesse manejo, né? E para encerrar, né, a gente teve, bicudo sempre vai ter, né? Sempre teve, né? E sempre vai ter. Enquanto tiver algodão, vai ter bicudo no país. Um país tropical como o nosso, né, que tem matas próximas às áreas de produção, o bicudo sai do algodão, agora vai para as matas, depois ele volta, né? Então, sempre teve. E teve, sim, muito investimento do agricultor para controlar essa praga. Então, passando o overview geral, esses foram os principais problemas enfrentados nesse ano pelos nossos amigos cotonicultores. Então, eles tiveram um custo de produção muito maior em função do bicudo, da Rhizoctona, da Spodoptera, juntando tudo isso, né, mais o clima, e acabou que o algodão não vai ter aquela qualidade toda que ele gostaria que tivesse. Tudo isso vai culminar em preços menores, né, mais produto no mercado, né, com custo maior. Resumindo, é isso. Mas como a gente teve um aumento da área, este ano é ano de safra recorde. Na maioria das áreas o algodão está bom, né, ele está bom. Apesar de todos esses desafios, ele está bom e a gente vai ter safra recorde esse ano. Talvez a maior safra da história de algodão do país. Deixa eu tentar complicar um pouquinho mais a situação aí, né? Já não basta tudo isso que você colocou. Vamos lá. Estados Unidos, influencia de alguma forma tarifaço ou não? Influencia, né? Influencia. Apesar de que as principais cadeias têxteis do mundo não estão lá, né? Nosso algodão vai para o mundo inteiro. Mas claramente influencia, né? Influencia em diversos aspectos, né? Se tiver retaliação do Brasil para os Estados Unidos, afeta ali por questão de maquinário, afeta por questão de insumos que vem para cá, né? Afeta de diversas outras formas. É impossível não afetar, né? Mas o nosso maior mercado de exportação não está lá, está em outros lugares. Bom, tudo isso, eu acredito que nada é só ruim. Eu sempre repito aqui, nem tudo é só ruim, nem tudo é só bom. Então, toda vez que você tem uma situação ruim, você tem que refletir o que precisa de ser melhorado para que outros momentos possam ser melhores, né? Qual a reflexão que se deve ter nesse momento, diante de todos os problemas que aconteceram? Bom, a maior reflexão que fica para nós, assim, é que o agricultor brasileiro ele é realmente resiliente, né? Ele realmente sabe tirar leite de pedra, vamos dizer assim, né? Ele sabe como ganhar dinheiro, ele sabe como produzir, né? E mesmo em face de tantos desafios, a gente vai ter a safra histórica aí de algodão, né? Essa é a primeira reflexão que fica, né? A segunda reflexão que fica é que, por ser uma cultura tão tecnificada, agora chega um momento, né, findando o momento aqui, o que eu fiz que foi bom, que dá para eu replicar para os próximos anos, né? O que talvez escapou um pouquinho a mão, que eu tenho que acertar o leme do barco aqui para o próximo ano. Deixa eu te dar um exemplo, né? Como o bicudo é uma preocupação muito grande, né, as baterias de bicudo foram muito severas, né? E existem alguns inseticidas que ocasionam ali no algodão uma fitotoxidez na folha, né? Ocasionam, vamos dizer assim, um envelhecimento precoce dessa folha.
Dá uma queimada na folha. Dá uma queimada na folha. E perceba, para eu ter fibra, eu tenho que ter folha. Para eu ter dreno, eu tenho que ter fonte. Né? Se tem alguém que demanda energia, tem que ter alguém produzindo. Né? E quem produz isso é a folha. Então, quando eu tenho esse problema de usar produtos ou uma quantidade grande desses produtos que ocasiona essa fito, eu tento a ter um envelhecimento precoce dessas folhas. Né? E quando isso acontece, no momento em que eu associo isso a um frio inesperado, o meu problema com qualidade de fibra ele aumenta. Né? Então, o que talvez seja interessante? Será que não vale a pena em algum momento eu direcionar para uma ferramenta mais seletiva, que não ocasiona essas fitos aí nas folhas, que não ocasiona esse envelhecimento, né? E se essa ferramenta, porventura, controlar outras pragas que a gente tem, como ácaro, como trips, né? Como pulgão, né? É uma ferramenta que é interessante para esse agricultor, né? E a Errara tem essa ferramenta, né? Essa ferramenta se chama Chaser. É um produto que, além de controlar bicudo, controla ácaro, controla pulgão, né? E ele controla também ramularia, né? Então, fica essa reflexão, né? Entre diversas coisas que o agricultor pode pensar, né? Essa é uma delas, né? O que eu posso fazer para melhorar? Isso chama atenção porque fez falta essas folhas no fio, né? Pelo que a gente viveu, fez falta isso, né? O que é o efeito anti-feeding? Isso é sensacional, né? Anti-feeding nada mais é uma tradução, em tradução livre, é um efeito anti-alimentação, né? É o seguinte, esse produto, quando ele bate no bicudo, né, o bicudo entra em contato com ele paralisa a alimentação do bicudo. É como se o bicudo tivesse tomado o que está na moda aí, o monjaro, né? Você toma o monjaro ali, ele perde a fome. E ficou de dieta. Ele perde a fome. Ele não come, né? Apesar dele estar vivo, né? Ele está lá ele comeu uma feijoada muito grande e fica com indigestão e não come. E aí ele fica vivo, ele não morre naquele momento, mas ele cessa a alimentação. Isso é muito importante, porque a picada de prova do bicudo, ela já é capaz de derrubar aquele botão floral. Não é só onde ele faz a picada de postura, né? Então, se eu consigo, através de uma ferramenta, aplicar esse produto, né? Além de controlar as outras pragas que a gente falou, travar a alimentação desse bicudo naquele momento é sensacional. Por quê? Mais de 80% do mercado, se eu não estou enganado, utiliza esses inseticidas que atuam no sistema nervoso do inseto, que é aquilo que faz o inseto ou ficar hiperexcitado e morrer, ou para a transmissão aí seja muscular, seja enfim, ele atua nessa cadeia nervosa e faz com que o inseto morra. E esse nosso, ele atua em outra parte, só que ele já trava o inseto. Só que perceba só, se você se depende de uma situação que tem que pegar no inseto para ele morrer, para ele travar, a gente limita o efeito de ação, o inseto tem que entrar em contato. O nosso, você tá lá, ele atua ele cessa a alimentação desse inseto quando ele pega. O inseto não precisa morrer naquele minuto, mas ele já parou o dano, né? Então você consegue controlar esse inseto, que é interessante, né? Uma rotação ali de modo de ação, né? E você para essa alimentação do inseto, né? E além disso, nesse produto, ele é interessante porque tem uma outra praga no sistema que chama ácaro, né? Que é uma praga que ela dá mais no início ali, dependendo como foi a infestação e outras culturas também, né? E esse produto também controla ácaro, e não só o ácaro, ele controla o ovo desse ácaro. Então é um produto muito interessante. A gente posiciona ele nas primeiras aplicações, que é quando a gente tem todo esse complexo junto aqui, né? A gente tem a praga de bicudo, a gente tem trips, a gente tem as sinaleiras de pulgão, a gente tem infestação de ácaro, e esse produto também controla a ramularia, que é uma doença do algodoeiro. Então é um produto interessante para o nosso amigo cotonicultor conhecer, né? E se ele controla esse tanto de problema, digamos assim, é menos dinheiro investido, né, pelo produtor. No fim, sim. Né? No fim, sim. Se ele soma tudo que ele gastaria de forma isolada, né, ele acaba tendo um custo-benefício melhor. Vou fazer mais um daqueles intervalos rápidos e já voltamos. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto, no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro.
Marcos Troiro, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Markstrat Harvard School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapscna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Conforme o nosso próprio convidado disse, plantar algodão é coisa de gente grande. Gustavo Corsini está falando sobre o manejo do algodão e como esse manejo é decisivo para manter a qualidade e a produtividade da fibra. Você falou uma coisa aí que eu acho que é interessante. A intenção não é matar, eliminar determinado, por exemplo, o bicudo. Ninguém quer eliminar o bicudo da natureza, até porque ele tem a função dele, ele tem o papel dele na natureza, tem que ter, né? Senão não existiria. Mas controlar, né? O controle é importante. Né? A partir do momento que você faz o controle, né, mesmo que tenha ali uma quantidade, isso não vai fazer com que haja um prejuízo tão grande, né? Rapaz, mas eu vou te falar, essa praga aí, se a turma pudesse eliminar, ela eliminava, viu? Porque causa muito prejuízo, né? Mas é aquela coisa, quando você não consegue eliminar, né, você tem que conviver. Apesar de você, né, amanhã há de ser outro dia, né? Então, apesar do bicudo, né? A gente tem que plantar algodão. A gente precisa de roupa, né? A gente precisa de roupa. A gente precisa de algodão. Então, apesar do bicudo, né? Mesmo com o bicudo, a gente está produzindo mais. E tem um detalhe, viu, Divino? O bicudo, por pior que seja, que a gente quisesse assumir, você acredita que ele aumenta a produtividade? Por quê? Porque o agricultor maneja. Você imagina se fosse uma praga que se você não controlasse nada. Então, o fato de você investir em melhores variedades, você se vê obrigado, cara, já que eu vou investir na melhor variedade, eu vou adubar bem meu solo. Então, onde o bicudo chega, a produtividade aumenta. Né? Então, você tá vendo? É porque o produtor se obriga a controlar, né? Então, sai da zona de conforto. A gente não consegue instalar o dedo e fazer com que ele suma, né? Mas a gente consegue manejar. E manejando a gente consegue ter excelentes produtividades aí. A gente falou lá no início a respeito da rastreabilidade. Aliás, essa mesma rastreabilidade ela tem buscado se estender para outras culturas, para a pecuária, né? Para outras culturas, o grão de uma forma geral, né? E o algodão ele já atingiu isso. Os mercados internacionais, como Estados Unidos, Europa, eles têm, de alguma maneira, influenciado nessas práticas agrícolas que o Brasil acaba aprimorando? Sem dúvida, né? Porque a gente produz e alguém tem que comprar, né? E quem manda nessa relação, quem exige a qualidade e tal, é quem compra. Então, é o cliente. É o cliente final, né? Então, essas necessidades de rastreabilidade, de segurança, de algodão livre de áreas de desmatamento e tal, ela se faz necessário para participar do jogo, né? Então, é uma demanda sim, né? Existem diversas certificações que o agricultor vai atrás para conseguir vender esse algodão com melhores preços em mercados mais nobres, né? E todo esse movimento é pensado para que a gente consiga ter melhores preços e consiga vender, né? Perceba, se a gente não conseguisse exportar esse algodão, a área diminuiria pelo menos 75%, né? O que a gente faria, né? Com toda a estrutura que a gente tem de máquina, de algodoeiras, né? De estrutura de beneficiamento. Então a gente tem que ter, sim, um olho em quem compra, quais são as exigências de quem compra, e somos capazes, viu, Divino? Somos capazes de conseguir atender toda essa necessidade que eles nos expõem. Às vezes eu posso até te dizer, de forma injusta, tá? Existem muitos loves, porque como nosso agricultor aqui, ele é muito competitivo e consegue produzir com custo bom e consegue colocar o algodão lá de forma competitiva. Existem lobbies de outros países, né? Que quer proteger o seu mercado, quer proteger a sua indústria têxtil e tal, né? E algumas dessas imposições são injustas. Mas o nosso agricultor, ele é capaz, ele consegue essas certificações, ele consegue produzir, né? E mais do que isso,
ele consegue produzir com qualidade, consegue produzir uma fibra ali que é desejada pelo mundo inteiro. É interessante isso, Gustavo, porque a gente produz uma soja melhor do que a soja produzida em outros países. Nós produzimos laranja melhor do que laranja produzida em outros países. Produzimos carne melhor do que carne produzida em outros países. Cara, e vira e mexe, os caras vêm em cima, mas é o seguinte, diz que você só leva pedrada quando você é vidraça, né? Quando você é bom demais da conta. Se você não for, cara, os caras estão nem aí pra você. Se estão batendo é porque você está incomodando, não é verdade? É isso, é isso. E assim, a gente tem aqui no país um dos códigos florestais mais avançados do mundo. Perceba só, Divino, o nosso agricultor ele é registrado com pontos de satélite. A gente sabe onde que está cada agricultor do país, qual que é a área desse agricultor, né? Qual que é a área de reserva de cada agricultor desse, né? Então, a gente tem um código florestal muito avançado. E vem outros países, né, nos cobrar de coisas que eles não fazem, né? Mas eu tive a oportunidade de ir para Portugal há um tempo. A gente teve uma reunião com a Confederação dos Produtores de Milho lá de Portugal, e eles reclamando que eles sofrem muita pressão ambiental, e realmente sofrem. Mas eu vou te falar, cara, eu até falei isso para eles, eu falei, cara, vocês têm a visão de que vocês são muito pressionados aqui? Vamos pro Brasil! Olha só para você ver, a França desmatou tudo que tinha lá, cara. Arrancou tudo e vem nos exigir de coisas que eles não fazem lá. Mas percebam, em outros países, Divino, a agricultura em todos os países é uma questão de segurança nacional, né? Porque se você não tem alimento, é o caminho mais rápido de você ter uma revolução ou uma guerra. É verdade. Isso é um fato, né? É verdade. E todo país tenta se proteger da forma que dá. Aí vem um país, né, imenso como o Brasil, com a capacidade de produção de alimento de forma barata e que consegue colocar lá mais barato do que eles produzem lá? Ah, não. Então vamos exigir que inventar coisas aí para que eles não consigam entrar aqui. Mas ainda assim nós rompe essa barreira, exporta aí para diversos países, né? E consegue aí se sobressair. E como é que a Yara, cara, contribui para o cumprimento dessas metas ambientais nessas propriedades aí? Bom, esta é uma excelente pergunta, né? Hoje, para você registrar uma nova molécula no Brasil, é coisa também de gente grande, viu, Divino? A gente falou que produzir algodão é coisa de gente grande, se você registrar uma molécula no Brasil também é coisa de gente grande. É mais de 10 anos. Você investe mais de 300 milhões de dólares para você conseguir uma molécula, né? E perceba só, a gente tem algumas coisas que a gente não abre mão. Por exemplo, toxicidade. E o produto ele pode ser o melhor que for, mas se ele é muito tóxico, seja ao meio ambiente, seja a algum outro ponto, né, a seres humanos, ele não passa. Ele já é eliminado lá atrás, mesmo que ele seja eficiente. Se ele tem uma dose muito alta, né, ele também já não passa. Né? Os nossos produtos tendem a ter doses mais baixas. E a gente está sempre procurando produtos que têm ação multipragas, olha o caso do Chaser, né? Além de bicudo, controla ácaro, pulgão, trips, doença, né? Um inseticida que é também fungicida, né? Então a gente tende a trazer pro cotonicultor e para os outros agricultores de forma geral, produtos do mais alta tecnologia, com a mais alta segurança ambiental, o melhor espectro de controle possível nas menores doses, né? Isso aqui está dentro da nossa estratégia, né? E o que é importante, uma coisa que o produto tem que ter, ele é eficiente, ele tem que ser eficiente, porque se é um produto meia boca, você vai acabar tendo que fazer mais vezes, gastando mais, né? Colocando coisa de forma desnecessária, né? Então a Yara pensa tudo isso quando a gente lança um produto. Como é que vocês enxergam a cotonicultura brasileira nos próximos anos? Olha, a gente pode dizer que o agronegócio é o motor desse país, né? Na visão da Yara, o algodão vai continuar sendo uma das culturas principais, né? Eu sou o líder dessa cultura na Yara e eu posso dizer, é uma das culturas que a gente mais investe com diversos projetos, né? Não apenas com produtos químicos, mas com biológicos, com outras ferramentas também. E a gente enxerga a cotonicultura brasileira onde ela merece estar, né? Como uma das maiores do mundo, né? Assumimos aí a liderança de exportação. O mundo cresce, né? Se o mundo cresce, ele precisa de comida, ele precisa de roupa, ele precisa de energia, né? Então nós olhamos para a cotonicultura com muito carinho e enxergamos ela grande, né? Continuando grande aí, e a Yara ao lado do cotonicultor nessa jornada. Bom demais da conta.
É bom saber que a gente é bom nas coisas, né? Dá um orgulho, rapaz. Dá um orgulho danado desse orgulho. É o nosso, Brasil, né? que dá certo, né? A nossa agricultura aqui é o Brasil que dá certo, é o Brasil de quem trabalha, é o Brasil patriota, né? É o Brasil que investe, é o Brasil que carrega aí esse país para o exterior com muita qualidade. Né? Que não tem medo, né, Gustavo? Porque produtor não pode ter medo, não é verdade? Não. Perceba só, você investir 20 mil reais no negócio céu aberto, você não sabe se vai chover, se não vai, se vai fazer frio, se não vai, se vai dar bicudo, se não vai, né? É para quem tem fé, né? É para quem acredita nesse país, é para quem é diferente, né? Então os cotonicultores são diferentes. Meu amigo, obrigado por trazer essa mensagem de otimismo aqui, mostrar que, apesar das dificuldades, nós estamos aí, não estamos para brincadeira, né? Obrigado, volte mais vezes, viu? Foi um prazer, Divino, estar com você aqui. Grande abraço. Abraço para você. É isso aí, gente. É isso aí. Temos que dizer o tanto que nós somos bons em tanta coisa, né? É o que eu falo sempre. O agro ele é diverso demais. E na maioria das coisas nós somos excelentes. Somos melhor, muito melhor que a média. Eu conversei com o Gustavo Corsini, engenheiro agrônomo e gerente de marketing regional da Yara. E nós falamos sobre o manejo do algodão, o quanto ele é decisivo para manter a qualidade e a produtividade. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.